Senhor Jesus, Divino Mestre, as tuas bênçãos de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam. Uma vez mais, agradecemos a Ti, Senhor, por aqui estarmos novamente reunidos, retornando às atividades normais, retomando o nosso estudo de Gênesis. Contamos contigo para nos inspirar, nos amparar, juntamente com a espiritualidade amiga, para que realizemos o melhor ao nosso alcance e os nossos estudos de hoje possam ser proveitosos para os espíritos que se encontram albergados nesta casa, buscando aprendizagem tanto quanto nós, o esclarecimento que o Espiritismo nos proporciona de forma clara e nítida sobre os nossos destinos, os nossos deveres, que, se bem cumpridos, se bem observados, vão garantir a evolução espiritual que nós desejamos. E as tuas bênçãos de paz, harmonia e equilíbrio nos envolvam sempre. Sim. Muito bem, então, retomando aí o nosso estudo do livro de Gênesis de Moisés, estamos estudando o capítulo 5, hoje a partir do versículo 5. Então vamos fazer aqui a leitura, como sempre fazemos. 5, 28? Capítulo 5, versículo 5. Capítulo 5, versículo 5. Não, pois é, mas o número, a gente está no 28 ou no 29? 5, 28. Eu acho que é aqui. Não, capítulo 5, versículo 5. É, 5. Na página 25 do nosso texto aí. Ah, eu estou na 26. Tá legal. Então vamos lá. Vamos fazer a leitura de alguns versículos, como sempre fazemos, para que nós nos acostumarmos com esse texto extraordinário de Moisés. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos e morreu. E viveu 705 anos e gerou a Enos. E viveu 7 depois que gerou a Enos, 807 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de 7, 912 anos e morreu. E viveu Enos 90 anos e gerou a Cainã. E viveu Enos depois que gerou a Cainã, 815 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos e morreu. E viveu Cainã 70 anos e gerou a Maalalel. E viveu Cainã depois que gerou a Maalalel, 840 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos e morreu. E viveu Maalalel 65 anos e gerou a Jared. E viveu Jared, Maalalel, depois que gerou a Jared, 830 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel, 895 anos e morreu. E viveu Jared 162 anos e gerou a Enoque. E viveu Jared depois que gerou a Enoque 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. Muito bem, então o nosso versículo de hoje, versículo 5, traz para nós a seguinte informação.
E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Esses dias vividos por Adão, evidentemente que ninguém vive 930 anos. Então, esses números são simbólicos. Os dias como símbolos das múltiplas existências. Muitas existências, um ciclo bastante numeroso de reencarnações, um ciclo milenar, um ciclo de alguns milênios. E o termo dias, e foram todos os dias. O dia define aquele momento de trabalho com a luz plena. Então nós somos hoje iluminados pela luz do Cristo, a luz do Evangelho, a luz do Espiritismo. Então essa é a luz que representa o sol do nosso dia de trabalho. Então, nosso dia de trabalho, a nossa experiência aqui na Terra deve estar vinculada às nossas reações, as nossas ações devem estar vinculadas a essa luz extraordinária que emana do Cristo para nós. Mas evidentemente que nós somos imperfeitos e nós não conseguimos viver integralmente de acordo com o que essa luz propõe. Nós estamos ainda na caminhada evolutiva, buscando vencer imperfeições. Então nós temos altos e baixos, o que é perfeitamente normal. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos. Aqui nós temos um símbolo interessante. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Esses 930 anos têm uma simbologia interessante, analisando aí os números, porque somando 9 mais 3, nós vamos encontrar o resultado 12. Que é a completude, né? 12 é o 1 mais o 2 e simboliza um ciclo completo. Por quê? Porque o 3, 1 mais 2, 3. O 3 significa que nós caminhamos segundo uma proposta. Uma proposta de trabalho que se apresenta em 3 facetas: informação, formação, transformação. Então, o 1 representa a informação. E no caso aqui, 1, unidade divina. Então, os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de Moisés, Decálogo, os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos que o Espiritismo traz, que são desdobramento dos ensinamentos de Jesus, visam que nós busquemos gravitar para a unidade divina. E para gravitar para a unidade divina, nós já temos aprendido com o Espiritismo que 3 coisas são necessárias: o amor, a justiça e a ciência. 3 coisas são opostas: a ignorância, o ódio e a mentira. Então, a ciência é o que nós estamos buscando aqui, a ciência espírita. O Espiritismo tem 3 aspectos: ciência, filosofia e religião, em que a religião é consequência, não é o fim. É consequência. Consequência do quê? Consequência da prática associativa.
do método científico mais a ensinamento filosófico. Então, o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Então, eu tenho que praticar a filosofia espírita no meu dia a dia de forma metódica e científica, repetitiva. É repetitiva, sistemática, para obter a vitória sobre as más inclinações. O espírita não é reconhecido por, não é isso? Superar as suas más inclinações. Como é que a gente supera a má inclinação? Pela aplicação metódica no dia a dia do que a filosofia espírita propõe. De forma metódica, observando os hábitos, tendo cuidado com os pensamentos, com as palavras, com a atitude e a ação. Então, a consequência desse movimento prático, filosofia espírita mais prática diária, vai resultar na consequência que é religiosa. Certo? Explica melhor, por favor. E a filosofia espírita nos ensina o que para nós? Somos imortais, a vida continua, estamos submetidos à lei da reencarnação, Isso. precisamos fazer o bem, praticar o amor Amor, caridade. para evoluir. Certo? Então, a prática do amor e da caridade, de forma metódica, científica, experimental no dia a dia. Entendi. Metódica e É experimental. o que nos eleva, né? Não apenas no templo. Nos eleva moralmente. O objetivo do Espiritismo não é fazer, nem de Jesus, formar religiosos. É formar homens de bem. Aliás, o nosso texto hoje, do Fonte Viva, qual que é o texto? É o capítulo 128, 127. É seguir Jesus, eu acho. Seja humanidade real. Humanidade real. Então o texto é: eis o homem. Pilatos apresentando Jesus. João 19:5. Ele falou isso. Eis o homem. Homem. Apresentando o Cristo à multidão, Pilatos não designava um triunfador terrestre. Nem banquete, nem púrpura, nem aplauso, nem flores, nem... Jesus achava-se diante da morte. Terminava uma semana de terríveis flagelações. Traído não se rebelaram, preso exercera a paciência, humilhado não se entregou a revides, esquecido não se confiou à revolta, escarnecido desculpara, açoitado olvidou a ofensa, injustiçado não se defendeu, sentenciado ao martírio soube perdoar, crucificado voltaria à convivência dos mesmos discípulos e beneficiários que o haviam abandonado para a sua regueira a esperança. Foi crucificado, mas depois retornou, após a crucificação, demonstrando a imortalidade, durante 40 Eles não dias. acreditaram, né? Durante 40 dias. Mas exibindo-se diante do povo, Pilatos não afirma, eis o condenado, eis a vítima. Diz simplesmente, eis o homem. Então Jesus, aparentemente vencido, o mestre surgira em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão de dignidade humana. Rememorando, pois, semelhante passagem, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real. Então, nós estamos trabalhando aqui com o objetivo de formar homens de bem. Coincidência? Não é formar religiosos para testar de teologia. Não, porque isso não garante que a pessoa vai
ser boa na vida. Nós temos visto exemplos lamentáveis aí de religiosos, Quanta coisa. certo? Cenário, todos os cenários, cenário político, próprio cenário religioso mesmo. É. E nós Os temos... padres agora entenderam que são políticos, né? Então nós estamos trabalhando aqui com o objetivo de formar Homens de bem. novos caracteres da intimidade. Então a doutrina espírita nos esclarece, aponta os desafios, o que precisamos fazer para desenvolvermos a humanidade. E consequentemente a isso, consequentemente ao que vamos fazer aqui na Terra de bom e de belo, é que vamos ter uma vida espiritual feliz. Então, o nosso objetivo mesmo de espírita não é ter uma vida espiritual feliz. Porque quem trabalha assim pode ter decepções. O objetivo é o quê? É fazer o bem na Terra. É o presente, né? O nosso Praticar o objetivo. amor. Aí a consequência natural, desde já, que vai continuar lá no mundo espiritual, é a felicidade, a harmonia. Aliás, o próprio texto do Evangelho segundo o Espiritismo que nós vamos ler hoje também está nessa mesma tônica. É mesmo? Está nessa mesma tônica da felicidade real. Porque quem tiver só buscando o templo para salvar a pele e garantir um bom lugar no mundo espiritual e não praticar o bem e o amor na Terra, vai ter decepções no mundo espiritual. Acho que é moeda de troca, né? Vai ter decepções. Certo? Toma lá da cá. Então, nós estamos aqui trabalhando para nos imunizar desse tipo de busca. Então, o 12 representa que eu obtive vitória no processo de acolhimento da informação, que é a informação espírita, ou a formação evangélica, que é a mesma coisa, aplicar no processo de formação, formação, que é o trabalho do dia a dia, na encarnação. Na encarnação. O que significa esse 2? Razão, sentimento. Adão e Eva. Razão e sentimento. Razão e sentimento, Adão e Eva. A razão aponta o Espiritismo como uma doutrina lógica, coerente, que eu vou descobrir. Como que eu vou descobrir que a doutrina espírita é lógica e coerente? À medida em que eu aplico no dia a dia os conceitos espíritas, eu vou sentindo a mudança interior, a transformação interior. Vou sentindo bem-estar, harmonia, equilíbrio, mesmo em meio às nossas imperfeições. Certo? Porque nós, ainda que temos imperfeições, estamos lutando contra elas, vamos ter momentos de erro. Certo? Vamos ter. Só que, como nós estamos na dinâmica, nós estamos aplicando essa dinâmica operacional propositiva com o Espiritismo, o que acontece conosco quando a gente erra? Te arrepende? Não, a culpa não permanece muito tempo. Não. É por que não? Porque a gente já está na dinâmica. Você tá buscando praticar o bem, mas você escorrega naturalmente. Então você vai continuar praticando o bem normalmente. Então esse bem que nós vamos praticando vai superando a culpa. Então, isso sabe o que isso significa? O perdão. Não foi o que Jesus disse, nós estudamos aqui há pouco tempo.
o Filho do Homem tem o poder de perdoar pecados. Foi Jesus que disse isso? Não é é o Filho do Homem. Tem o poder de perdoar os O pecados. Filho do Homem. De cujo padrão Jesus é o exemplo. Então nós estamos trabalhando aqui na Terra para desenvolvermos o Filho do Homem. De qual homem? O Filho do Homem velho. Então o homem velho tem padrões de razão e sentimento que nós hoje estamos trabalhando para gerar o Filho do Homem. Certo? Filho de qual homem? Do homem velho, Vamos ver. que se renova, Superação. Para gerar, que seria o filho. É. Novo. que é o mesmo indivíduo renovado. É. Então, filho do homem, Uhum. filho do trabalho do homem. Então, se é o filho do trabalho do homem, o que é um homem? Um homem é um ser biológico encarnado. Então, Jesus, de forma sutil, está dizendo para nós o seguinte, que o trabalho é no corpo físico. É o filho do homem, não é o filho do espírito. Perceberam? É. Então, o âmbito de aplicação, simbolizado pelo 2, um é informação, 2 é formação. A formação se dá pela conjugação da razão e do sentimento. Razão e sentimento, tá? Sim. De tal forma que O 2 é o que mesmo? formação. Formação. Formação do quê? Da nova mentalidade. Qual que é a nova mentalidade? É essa que o Espiritismo propõe. Que nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, dessa mentalidade aqui. Dessa mentalidade. E é um desafio para todos nós, porque nós, por causa de preferências pessoais no campo filosófico da existência, preferência que trazemos de milênios, a gente não consegue expressar a doutrina espírita e o evangelho com pureza no dia a dia, sempre sai misturado. Somos imperfeitos. Sabe que hora que sai misturado? Quando a Dia gente, nove. às vezes, se deixa levar pelos propósitos de vingança. De vingança? É. Acho que hoje a gente muito Quando a gente se raramente depara faz. com um crime hediondo na televisão, e a gente fala assim, tem que ter prisão perpétua, Pior que é. não é? Então é o homem velho agindo ainda. Por isso que o Espiritismo é desafiador. Desafiador para todos nós, para vencer as tendências. Às vezes até sem querer mesmo. A gente gosta Não, mas é de uma coisa exatamente. ruim, né? É porque no nosso passado Mas nós estudamos o Espiritismo. O Espiritismo tem apenas 160 anos para na Terra. muito pouco. O Evangelho tem 2000 anos. Mas nós que estamos no Espiritismo, o Espiritismo está aqui tem 160 anos. Nós viemos encarnando aí no seio do cristianismo e hoje estamos buscando renovar-nos com a proposta espírita. Mas nós somos os mesmos cristãos do passado aí que geramos cruzadas, geramos inquisição e outras coisas, e outras confusões aí geradas, tá? Participamos de movimentos políticos no passado. Então hoje nós estamos lutando, buscando renovar toda uma mentalidade, por isso que é difícil. Muito difícil. Nossa. Por isso que é difícil. Por isso que nós temos que ter aplicação
e dedicação. Estudo da doutrina espírita, leitura diária, preferencialmente. Não é lavagem cerebral, não. É estudo meditativo para a gente buscar melhorar. Porque a doutrina espírita nos ensina sempre as coisas boas. Sempre nos chama a atenção para a prática do bem, do amor, das virtudes. E esse deve ser o nosso foco. Então, Disciplina, né? o resultado dessa equação 1 mais 2, 1 é a mentalidade nova que eu estou buscando implementar na experiência física, aplicando razão e sentimento. Tendo sucesso, depois da desencarnação, eu aporto no mundo espiritual já com 3 formados. 1 mais 2, 3. É o Espírito Santo. Não tem aquela trilogia Pai, Filho e Espírito Santo? Então, o Pai é a mentalidade nova que Jesus apresenta para nós. Eu e o Pai somos um. O Pai. O Filho vai aplicar. O Filho do homem vai aplicar na carne, né? Filho do homem tem o poder de perdoar pecados. Como que o Filho do homem tem poder de perdoar pecados? Ora, se eu me renovo pelo Espiritismo, pelo Evangelho, cometi um erro, eu busco a reparação desse erro e busco não repetir mais esse erro. O que significa na prática? Perdão do pecado. Perdão do erro. Mas aí não seria transformação? Transformação. O 3? Transformação. É a mesma coisa. O Filho do homem tem o poder de perdoar pecado. Então, o Filho do homem aqui, nessa equação do 1 mais 2, é o Espírito Santo. Espírito santificado. Então, ele não vai precisar voltar numa nova existência para reparar aqueles erros que ele venceu. Percebeu? Perdão dos pecados. É isso que a gente aprende. Até com o Espiritismo. Questão 262 do Livro dos Espíritos, eu repito sempre aqui. Questão 262 do Livro dos Espíritos. Quem se lembra da resposta? Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Já vi bastante. O que Deus sabe esperar? Renovação. A transformação. Agora, se você não se transforma e vai repetindo, numa existência, 2 existências, 3 existências, 4 existências, 5 existências, você repete os mesmos erros, então virá a expiação. Como recurso pedagógico, não é punição. Recurso pedagógico. Para o elemento parar de errar daquela forma. Então, uma deficiência orgânica vai me colocar numa situação que eu não vou conseguir praticar aquilo que eu gostaria de praticar. Esse é o objetivo da expiação. Não é punição. E a reparação? Oi? A reparação é complicada, né? Não, esse arrependimento, expiação, reparação. Vamos lá. Eu cometi um erro, eu já tendo conhecimento do Espiritismo, eu cometi um erro, o primeiro movimento natural é o arrependimento. Certo? O meu próprio coração, para ficar tranquilo, vai exigir o quê? Reparação. Ou não vai? Não pode ser reparação comigo mesmo. Não, a reparação sua tem que ter ação. Pois é, que tipo de ação? Uma ação contrária ao que foi feito. Você não vai fazer mais aquilo. Isso. Você fez alguma coisa lá de errado para alguma pessoa. Isso. Mas você tem que ir até a pessoa? Tem.
Você causou um prejuízo para a pessoa. Aí você se arrependeu. Isso. Seu coração pede a reparação, certo? Você vai sentir tranquilidade se você não for lá resolver com a pessoa? Ou não? O primeiro passo é se retratar, Não é? né, com a pessoa. Vamos supor que foi uma questão de trânsito. Você está dirigindo lá tranquilo, seu carro, aí aconteceu alguma coisa no trânsito, você xingou a pessoa. A pessoa foi embora. Você não vai conseguir. Mas o que você pode fazer? Faz uma prece. Amigos espirituais, guia espiritual dessa pessoa que eu ofendi agora. Isso já é um arrependimento. Inspire-a a me perdoar, a relevar o meu erro. Como Entendeu? pode ser o contrário, a pessoa te Já é a fez reparação. e você perdoa, sem ir até a pessoa. Não, mas você não precisa ir até a pessoa, Nem ir não. até Não. a pessoa. Você não precisa ir até a pessoa. Se você perdoa, você não precisa ir até a pessoa. Só perdoar, né? A pessoa que cometeu o erro é que precisa reparar. Você passou pelo teste de ser ofendida e perdoou. Você não precisa ir para a pessoa. É complicado, né? Não. A pessoa se permite a ser A pessoa que tem que... Se a pessoa vai ou não vai a você, não tem nada, você não tem nada a ver com isso Eu mais. perdoei e acabou, né? É. E não repetir, né? Porque às vezes comete isso. Não, ela tem que repetir sempre o perdão. Não, perdão sim, eu tô falando na ação, né? Exatamente. acho o Mas perdão- como nós somos imperfeitos, essa ação que nos leva a ofender é uma ação que já está entranhada no ser para do passado. Então, ocasionalmente, ela vai surgir de novo. Até que a gente elimine. Como que a gente elimina? Pelo método sistemático, científico, de eu mudar o hábito no dia a dia. Então, isso que eu falei, a tentativa de ir se modificando com o tempo. Exatamente. Perdão é mais fácil do que a reparação. Você perdoar alguém que te ofendeu é mais fácil do que você reparar o Exatamente. que você fez. Então, arrependimento, expiação, reparação. Arrependimento. Você fez o mal. Arrependeu. Aí entra a expiação. Aí vem reparação. Com arrependimento, você já entra na expiação. Isso. Por quê? Porque o arrependimento não é um sentimento agradável, é? Não. Então aí já é expiação, perceberam? Aí já é expiação. Como que você sai dessa expiação? Buscando a reparação. Isso. O que é reparar? Onde é que está o erro? O que é que eu tenho que reparar? O erro está em mim mesmo. O erro está na minha ação ofensiva. É isso que eu tenho que reparar. Na minha intimidade. Eu parar de ser ofensivo. Eu parar de ser inamistoso. Eu parar de gerar inimizade. Certo? É isso que eu tenho que reparar. Como é que eu reparo? Eu reparo fazendo ao próximo o oposto do que eu fiz. Exatamente. Assim que eu reparo. Certo? Agora vamos analisar o seguinte. Você ofendeu a pessoa, foi lá, pediu perdão, a pessoa não aceita seu perdão, o problema é dela. Porque você para ela foi instrumento da justiça, ela precisava daquele teste para aplicar o perdão. Não conseguiu. Você foi lá, pediu perdão, ela não perdoou, o problema é dela. O que você vai fazer, você? Você vai Seguir a vida tranquila. seguir a sua vida, mas você vai orar por ela. Você vai colocá-la na sua lista de orações, pedindo aos bons espíritos para mudar aquele coração. Então você repara em si a causa do problema e a pessoa tem que reparar nela
ela tem que fazer o seu trabalho de transformação moral para aprender a perdoar. Por isso Entendeu? o Chico fala, né? Os outros podem fazer, eu não. Agora, se aquele movimento ofensivo, aquela ofensa que você fez, a pessoa não perdoou, e ela continuou com aquilo, você, numa próxima existência, que já perdoou a pessoa, para ajudá-la ainda mais, você pode recebê-la como filho. Percebeu? Aí começa. Aí você vai demonstrar durante uma vida inteira para ela um amor. Aí quando ela chegar no fim da outra existência, que lá no mundo espiritual, quando ela a memória da existência anterior abrir, ela vai ver que você foi aquela pessoa que pediu perdão e você não quis perdoar. Ela foi sua mãe. Aí você não tem como não perdoar, você está entendendo? Porque quem é ofendido e perdoa, se liberta, vai embora. É igual assim. Não fica preso. Apesar que Fica preso. não foi pedido perdão assim por palavras, né? Mas um exemplo muito grande é a mãe do André. Exatamente. Ela vai retornar com o mesmo marido, o pai do André, e vai ter como duas filhas as amantes. Exatamente. Porque espírito. o perdão, às vezes a pessoa acha que o perdão, quando você não tem como dela chegar, não tinha como dela chegar a pedir perdão, a atitude foi maior do que as próprias palavras. Porque a pessoa se libertou, ela se libertou, ela ama, e ela ama, ela se liberta. Então a pessoa que ama, ela não tem problema aceitar como filho uma pessoa complicada, não. Ela ama. Por isso a gente tem que aprender a amar o próximo. Nós temos que aprender, colocar na nossa cabecinha que nós somos espíritos e que todos nós somos da mesma família. Receber paulada e continuar Pois é, amando. mas para desenvolver esse amor ao próximo, é que nós estamos comentando aqui. É preciso aplicar a metodologia científica. O espiritismo é ciência, filosofia e religião. O que é o aspecto científico do espiritismo na prática para mim? Não é mais eu buscar fazer experiências mediúnicas para comprovar que o espírito existe. Não. Não é isso. É eu praticar no meu dia a dia, de forma metódica, científica, experimental, o que Jesus instrui. E aí eu vou desenvolver o amor ao próximo. É assim. Quando eu encontrar com aquela pessoa que eu não tenho muita simpatia, eu vou permanecer ali, vou dialogar com ela, vou responder a ela amigavelmente, de forma cordata, demonstrando para ela que eu estou mudando, mesmo que o meu interior esteja em ebulição, mas eu estou mudando, porque eu estou ali, perante aquela pessoa, sendo humano. Não é isso que nós acabamos de ler aqui, que Jesus é o padrão de humanidade? A gente aprende, né? Já vai aprender, igualzinho fala, né? No fechar de carro, quando a pessoa xinga, ela já melhorou. Xinga, né? Mas a pessoa já melhorou, porque às vezes nas outras vidas já matava. Na outra vida ela estava de cavalo, aí ela pegava a espada e já Então, matava. Até há pouco tempo tirava o revólver e matava. Até pouco tempo. Então esse 1 e 2 aqui, 930 anos, e viveu Adão. Né? Nós aqui já é o 5 aqui, ó. O 5. E foram todos os dias de Adão 930 anos, ou seja, ele passou por um ciclo numeroso de muitas existências para obter a formação aí que o número 12 aponta, que é 9 mais 3, 12. 12 significa ciclo completo.
Qual ciclo? 1 mais o 2, que é a dinâmica da evolução. 1, informação. 2, formação. 3, transformação. O 1, qual a informação que eu vou formar no dia a dia? É o que o Espiritismo propõe. Mudar a mentalidade. Porque se nós aqui matriculamos na escola espiritista, nós temos que formar o espiritismo no dia a dia. Senão eu saio, vou ser outra coisa. Estou perdendo meu tempo. Certo? Então, essa é a mentalidade. Se eu não concordo com isso, vou buscar outra escola. Porque o objetivo sempre é a nossa transformação moral. Então, eu vou buscar. Então, eu adotei a mentalidade espírita cristã. Agora eu preciso formar. É o âmbito do 2. Então, quando Pilatos apresenta Jesus, eis o homem, que nós associamos aqui com o Filho do Homem tem o poder de perdoar pecados. Então, Jesus é o homem, é o padrão de humanidade, conforme Emmanuel diz aqui no livro, no texto que nós lemos. Jesus é o padrão de humanidade para nós. Humanidade. Então, Emmanuel, como um bom romano que foi, prático, então ele apresenta o Jesus não como Jesus místico. Como homem. O padrão de humanidade. Padrão de humanidade. Jesus é o padrão para ser formado no dia a dia enquanto homens. Porque Adão, quem é o Adão? Nós já lemos aqui. Adão, somos cada um de nós aqui Adão. Adão é macho e fêmea. Então já lemos aqui no início, não é isso? Capítulo 5, versículo 2. Macho e fêmea os criou e os abençoou, e chamou o seu nome Adão. Então, Adão é cada um de nós aqui, homem e mulher, Adão. Padrão de humanidade, que é para ser formado o homem. Quando o Emmanuel chama a atenção para esse texto, padrão de humanidade, nós aqui associamos com Filho do homem tem o poder de perdoar pecados. O Filho do homem Não. O homem é o ser encarnado. O homem é o ser biológico. Quem tem o poder de perdoar pecados é o Filho do homem. Não é o Filho do Espírito. O que eu quero dizer com isso? É que eu tenho que praticar durante a encarnação. Enquanto homem. Porque se eu só frequentar o templo sendo homem, e só frequentar o templo e não praticar, quando eu chegar no mundo espiritual, qual vai ser a minha situação? De quem frequentou o espiritismo e esperou para ser feliz no mundo espiritual. Qual que é a situação? Então eu tenho que formar essa mentalidade associando o quê? Minha razão. A razão do homem velho. É o filho do homem. Filho de qual homem? Do homem velho. Estão entendendo? O homem renovado é filho de quem? Filho do homem velho. Então eu tenho eu reencarnei com uma mentalidade formada nos 930 anos aqui, que são muitas existências. Então essa mentalidade agora está adotando o espiritismo. Mas de vez em quando ela emerge. Nós demos um exemplo aqui. Quando é que ela emerge? Quando nós estamos vendo lá um elemento infeliz, cometeu um crime de onda, a gente fala assim, tem que ter prisão perpétua. Homem velho. Por quê? Porque nós não somos juristas, nós não somos legisladores, não é da nossa alçada. Qual é a nossa alçada? Perdoar. Porque a justiça divina vai tomar conta daquele elemento. Eu não sou papai do céu para... Não está na minha alçada. Não está na minha alçada julgar aquele elemento, não é?
Não está na minha alçada. Tem a polícia, tem o judiciário e tal. Não é da minha alçada. Qual que é a minha alçada? A minha alçada é buscar a eis o homem. Esse padrão aqui. E aplicar. Ué? Jesus não ficava preocupado com a aplicação das leis, não ficava. Agora, a gente já quer derrubar governo, a gente já quer tirar ministro. Estão percebendo a nossa confusão? A gente está fora de foco. Verdade. Está fora de foco. Estão perdidos. Totalmente. Estão fora de foco. Então, o nosso padrão é porque Jesus não condenou, Pilatos não condenou, Caifás não condenou. O Anás, ele ficou falando assim, ó, tem que ter impeachment aí desses caras do Sinédrio. Ficou falando isso? Não ficou falando. O que ele fazia? Amava, praticava o bem, porque não estava na alçada dele, ele não era governante de Roma, ele não era rei da Judéia, não era governador da Judéia, não era magistrado romano, não era da alçada dele. Mesmo sendo inocente, ele sofreu o açoite, a crucificação, apedrejamento, fiel e confiante no Pai. Então, por isso que é difícil, porque a gente traz a confusão do mundo para dentro do... Então, o homem velho. Então, o Filho do Homem tem o poder de perdoar pecados. Daquela maneira que nós dissemos aqui. Cometi um erro, arrependimento. O arrependimento me leva o quê? Porque o arrependimento é um desconforto, não é? Desconforto? Então aí já é expiação. Arrependimento, expiação e reparação. São as três coisas? Então o arrependimento já é expiação, porque é desconfortável. Então já é expiação. A reparação, o que é a reparação? Buscar a paz íntima. Não é? Para buscar a paz íntima, o que eu tenho que fazer? Fazer o contrário do que eu fiz. Se eu ofendi, eu vou bem dizer. Quando Jesus fala, né, dá outra face, né, que as pessoas não entendem, né? Dá outra face. uma Que é, limitação, né? que é no âmbito da existência carnal. Filho do homem é que tem poder de perdoar pecado. O homem é o ser encarnado. É o biológico. Então é aqui no corpo físico que nós vamos, então, sair do arrependimento para uma ação que vai aplacar o arrependimento, vai me dar paz de espírito, que só pode ser, no caso nosso de espírita, só pode ser uma ação oposta àquela que foi praticada. Por quê? Porque se eu negligencio essa experiência científica da mudança para gerar o novo sentimento, porque o novo sentimento só nasce com novos hábitos. Então não adianta eu querer ser virtuoso sem praticar novos hábitos. Não existe isso. Tem gente que acha que entrou no centro espírita, ouviu palestras, está renovado. Não. É a prática. Aí vem a primeira decepção, a fé vai embora. Sai da fraternidade. O que é que vai mudar? O que é que vai acabar com a decepção? É a prática. É entender o outro no estágio de... Mas já aconteceu isso comigo aqui. Mas aí eu acordei até. Dá bem, né? Você ia embora? Dá bem, né? E saiu assim, Aí eu né? vi, né? Só eu. Né? Batendo o pé, né? É porque quando a gente não está, quando nós, Eu encontrar isso, Quando você nós- isso lá no outro. quando nós não estamos focados no ensinamento, na prática, por que a casa espírita por que tem tanto problema na casa espírita? Porque nós
quando nós não estamos focados no ensinamento e na prática, e focados nas pessoas, Mais nas pessoas do que nós vamos gerar confusão. Quando você está focado no ensinamento, você cumpre o seu dever na casa espírita, focado no ensinamento, você não arruma confusão com ninguém. Assim, em todas a nossa vida, onde nós estivermos, né? A pessoa fez alguma coisa, fez. Aí, por isso que o Chico fala, né? Eu que não posso fazer, se quiser fazer o quê? Exato, é o que nós estamos fazendo aqui. Então, o Filho do Homem que tem poder de perdoar pecados é eu mesmo, encarnado, praticando, fazendo o bem. Porque aí, eu vou me transformar, não vou precisar voltar na próxima para reparar. Então, houve o perdão do pecado, perceberam? É nesse sentido. O perdão do pecado não é limpar do coração o pecado por um lance miraculoso sem eu ter que fazer nada. Não, isso não existe. Não existe, porque os elementos que foram religiosos, que passaram a vida na hipocrisia, na mentira, quando desencarnam, eles têm vindo aqui na nossa mesa, aqui, muitos aqui, têm vindo aqui, na reunião mediúnica, de sofrimento. Porque não praticaram. Fizeram uma barganha. Não é o que Paulo fala que quando o elemento, que não é o sacrifício dos touros e dos bodes é que vai perdoar os pecados, está nos Hebreus. Oferenda. Não é isso, não. Paulo nos Hebreus aqui, ó, se não me engano, deixa eu ver se é no capítulo 10 de Hebreus. Deixa eu ver se é no capítulo 10 de Hebreus. Aqui, ó. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Então, o elemento que a lei tem a sombra dos bens futuros. Não matar, não roubar, não cobiçar, apresenta para mim a sombra do bem futuro. Certo? Não é a imagem exata do bem futuro. E não a imagem exata das coisas. Porque a imagem exata do bem futuro eu só vou ter quando a virtude estiver instaurada no coração. Que aí eu vou sentir o benefício intrínseco da virtude. Então eu tenho aí a imagem exata do que é recompensa. Porque as pessoas acham que a recompensa é a colônia espiritual. A colônia espiritual é consequência da imagem exata que é a virtude, que só é desenvolvida pela prática, não pelos mesmos sacrifícios. Então o elemento comete os erros. O ano inteiro vai lá no fim do ano, confessa, está perdoado, não é isso? Aí Paulo vai dizer, Paulo vai falar, ó, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, por quê? Purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Mas todo ano eles estão lá oferecendo sacrifício para perdoar pecado. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração do pecado. Por quê? Porque o elemento, hoje como antigamente, o elemento passa o ano inteiro se esbaldando. Vai lá confessar, faz o sacrifício, não é? Aí o ano que vem ele retorna. Então, comemoração do pecado. Isso que Paulo está dizendo. Porque no tempo dele, os hebreus faziam sacrifício, matavam os touros, matavam os bodes, matavam as ovelhas. Mas os fariseus continuavam hipócritas, continuavam na agiotagem,
continuavam na fornicação e uma série de complicações. Então eles estavam fazendo comemoração do pecado. Aí Paulo continua. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Tão claro, né? Direto. Pelo que, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Olha a encarnação aí. Porque, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Então, é o Filho do homem no corpo, entrando no mundo, no corpo. Não é o sangue do... Cordeiro. Não é o sangue do cordeiro, o sangue do cordeiro tem poder. O sangue do cordeiro de Jesus tem poder para ele. Agora nós temos que fazer a transfusão de sangue. A transfusão de sangue, como é que eu faço? A mentalidade que entra pela razão, a minha razão concorda com aquela mentalidade, então o sangue está entrando, e o sangue vai ser expresso pelos sentimentos novos, nas ações. Então aí eu estou derramando o sangue do cordeiro em pensamento, palavra, atitude e ação. É assim. Aí tem que ser o mesmo sangue, né? Senão dá um choque anafilático. Porque se você, por Jesus, Eu, às vezes, canalizar fico isso, querendo aí- saber a origem das coisas. Como é que gerou esse processo, não? Como é que fala? Esse negócio de cordeiro sendo sacrificado. Por que começou Não, isso foi lá com Abraão. Aí. Pois é, mas por que teve isso? Deus É porque aceitava, eles achavam que Deus não mandou Abraão matar o Isaac, Filho, aí depois no final não mandou tocar pelo cordeiro? Foi um teste, né? Não mandou tocar pelo cordeiro? É, Então aí começou. Aí. você vê desde, Lá começou, não, porque eu desde, achava que era antes, sabe? se você vê, né? Desde sempre, está sempre falando, né? A respeito disso, né? Nos primórdios. Porque como o pessoal era muito matéria, né? Ainda. E aí no catolicismo tem a sequência do sacrifício, são as promessas que fazem, nem sempre cumprem, né, também. Também não adianta. Na quaresma não vou beber, 40 dias sem beber. Tá, beleza. Acaba a quaresma, a pessoa já tá assim, pega um barril e afoga nela. Não, eu vejo pessoas fazendo para se fulano da família, né, melhorar, eu vou subir escada, não sei da onde. Aí é a questão da fé. É questão de fé, a gente respeita. A gente respeita. Lógico. Mas Eu isso fico não, com incoerência. mas isso não resolve. O que resolve é a transformação. E outra coisa, porque aí nós estamos fazendo o quê? Uma barganha. Se fulano melhorar, eu faço isso. Isso que eu falo, meu pai acho que usa como moeda de troca. moeda de Bom, com certeza. o nosso tempo acabou. Nós vamos ser obrigados aqui a interromper. Na semana que vem nós vamos entrar no versículo seguinte, versículo 6, 7.